Olá, meu Brasil varonil, o meu bom dia, o meu abraço a você, Deus te abençoe. Hoje, 10 de janeiro de 2026, sábado, tenho aqui uma palavra de Deus para você. É um conselho de Deus para você. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Ouça, isso vai te abençoar. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Amém? Hebreus, a partir do 7:17, nós vamos ter aqui conselhos práticos. Amém? Até os 6 eram deveres que a gente deveria ter, sociais. Aqui são conselhos práticos, tá certo? Para a sua vida. Lembrai-vos dos vossos guias. Essa expressão, ela traduz, assim, para os hebreus naquele contexto, e para nós hoje que somos hebreus pela fé em Cristo, amém? Herdeiro da promessa pela fé, é uma exortação para que nós não nos esqueçamos daqueles que nos pregaram o Evangelho, que foram nossos guias. Aqui, olhando para Hebreus, no contexto em que ele foi escrito, eram os primeiros discípulos que chegaram, que pregaram, aí até a vinda de todos já que já tinham morrido nessa época que foi escrito Hebreus. Ele está aqui dizendo: lembrai-vos dos vossos guias, aqueles que ensinaram e que pregaram verdadeiramente, e ensinaram verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho verdadeiro, ele foi pregado até o terceiro século, depois virou bagunça. Aí quando tem no sétimo século a reforma, aí a coisa melhora e nós estamos precisando já de outra reforma, porque o negócio está terrível. O Evangelho de Jesus está longe de ser pregado atualmente. Mas eu estou aqui e tenho uma palavra de esperança para você. Lembrai-vos dos vossos guias, então, é daqueles que ensinaram a vocês o Evangelho de Jesus Cristo. O versículo 17 vai continuar dizendo: os quais vos pregaram a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo, é o verbo da vida, é a palavra viva, é o que veio, é o que veio do céu. Isso é o que foi pregado. Então, os quais pregaram a palavra de Deus, que é Cristo. Essa expressão ela é condizente com a anterior. Lembrai dos vossos guias que pregaram a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é Cristo, e Cristo crucificado, morto, ressuscitado e glorificado nos céus. Amém? É essa a verdade. Então, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e a palavra é Cristo, o verbo da vida. Amém? E o versículo 7 vai continuar dizendo assim: e considerai atentamente o fim da sua vida. Ou seja, como é que morreram os primeiros cristãos? Estevão foi apedrejado, né? Autorizado por Paulo, que ainda não era convertido. Depois os outros lá, crucificados, de várias formas, jogados para leões, queimados vivos, e aí vai. Hoje sendo mortos na Nigéria, no Iêmen, em vários outros países aí daquela região. E aqui no Brasil nós estamos com uma dificuldade já bem grande, tá certo? Porque, assim, o cristão, ele é sempre perseguido, e se ele não for, tem alguma coisa errada com ele. Ou ele não é um cristão verdadeiro, ou então ele está andando de acordo com o mundo, e não na contramão do mundo. O mundo pecaminoso, o mundo falho, o mundo que erra, o mundo que rouba, velho do INSS, tá certo? O cristão tem que andar na contramão disso, tá certo? E considerar atentamente o fim da sua vida, ou seja, como é que eles morreram? Morreram crendo, de mortes drásticas, perverso. A informação é que Bartolomeu foi tirado do couro vivo. Então, mas morreram sem abrir mão da fé. É isso que nos inspira. Porque o primeiro exemplo é Cristo. Se Cristo tivesse desistido da cruz, não tivesse morrido, o cristianismo não teria sentido. Então, aqueles que morreram são os mártires da igreja. Se matar você hoje que você é Cristo, porque você é cristão, você é um mártir da igreja a partir do dia que você morrer. Por essa razão. Amém? Então, lembrai-vos, considerar atentamente o fim de suas vidas. Ou seja, eles creram, morreram crendo, continuaram crendo até o fim, não tiveram medo da morte fisicamente que lhes for imposta. Ontem eu já falei que a gente não teme o que mata o corpo, mas sim o que mata a alma, e o corpo vai perecer no inferno. Amém? Então perseguição existe até hoje.
Então, nós devemos lembrar do fim dos nossos irmãos. Vou botar aqui um mais recente, perto de nós, em Cuba, Pastor Hernandes. Pastor Hernandes teve seus 2 filhos assassinados, ele olhando, depois a esposa e depois ele, mas não abriram mão da fé. Por quê? É essa fé que é a fé que leva o cidadão para o céu. Ah, eu tenho que morrer por Cristo? Não. Mas se for necessário, morreremos sim. A condição é não abrir mão da fé em Cristo, como foi ensinado pelos primeiros apóstolos, pelos nossos guias anteriores, que nos direcionaram, nos ensinaram através da palavra de Deus e hoje tantas pregações daqueles que pregam realmente a Jesus Cristo, tá certo? Então, aí o texto vai dizer: imitai a fé que tiveram. A fé que tiveram, irmãos, é essa fé que você já sabe. Essa fé que é capaz de morrer, mas não nega a fé em Jesus Cristo. Amém? Cristão que nega a fé, ele não tem a fé de Abraão, ele não tem a fé de Isaac e Jacó, ele não tem a fé dos apóstolos, ele não tem a fé dos que morreram por causa do Evangelho. Ele pode ter fé na sua religião, ele pode ter fé na sua igreja, pode ter fé no seu líder ali, assim, que a religião é um negócio complicado, tá certo? Então, imitar a fé que tiveram. Todos eles morreram sem abrir mão da fé, portanto, eles são exemplos. O que é isso? É crer e continuar crendo até o dia que Deus chamar pela morte física, que todos morreremos fisicamente. Amém? Então, isso aqui não significa a nossa pátria celestial. E nesse sentido de fé, não importa se é japonês, norte-americano, sul-americano, se é caribenho, não importa se é argentino, venezuelano. O que importa nesse sentido é a fé em Jesus Cristo, não importa se é nigeriano, porque quem sabe, nessa hora tem irmão nosso lá sendo assassinado por causa da fé. Não importa a sua nacionalidade em termos de país, porque o mundo foi dividido por causa do homem, era para ser uma coisa só. E vivemos unidos e juntos e bem. Mas o homem, por a sua ganância, não quer obedecer a Deus, aí vem essas coisas. Vem as religiões que matam uns aos outros, né? Religiões aí que matam. Ou você aceita a religião ou você morre. É assim. Então, aqui é a verdade da Bíblia. Nós não seguimos a religiões, nós não seguimos a homens, nós não seguimos a filosofias, a ideologias, nós não seguimos essas ideologias loucas, marxistas, socialistas, comunistas, que é uma desgraça em qualquer nação que ela esteja, e para o mundo. Porque é a ideia do anticristo que vem dominar, e que Deus, Jesus Cristo, disse que um dia ele vai existir, nós não temos medo disso. Agora, então, enquanto estamos aqui, devemos lutar pela nossa nação, mas, sobretudo, viver uma fé exclusiva em Jesus Cristo sem abrir mão dela. Não importa a sua nacionalidade. Aí, pela essa fé, nós pertencemos à mesma pátria, que é uma pátria celestial, que é a promessa feita a Abraão, ela vai se cumprir em quem crê. Amém? E também Israel, porque Israel é a nação escolhida, isso é outro assunto, tá certo? Mas deixa eu dizer aqui o que é que Paulo disse isso em algumas das suas cartas. Eu vou citar 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo sou. Paulo não disse me imitem. Paulo não disse isso. Paulo disse: sede imitadores de Cristo, como eu sou. Meu irmão, e dentro da minha compreensão, da proporcionalidade da minha fé, do entendimento que eu tenho buscado entender a palavra de Deus para que eu possa ser um imitador de Cristo na terra. E Cristo é fiel, Cristo é verdadeiro, Cristo não abandona, Cristo leva para o céu, Cristo não se detém em condições humanas, porque Ele é Deus, é supremo, é superior. E nesse sentido, eu queria convidar você que é aí um crente, ter essa fé genuína, pura, não ter medo dela não, você tem que defender a verdade aqui na terra. Os irmãos foram... João Batista, né, que é o último profeta messiânico,
teve a cabeça cortada porque disse a verdade. Herodes era um adúltero, e ele disse: "Você é um adúltero mesmo. E nós temos que dizer que esse governo que está aí é um ladrão mesmo, vai cortar minha cabeça por isso, mas eu não posso negar a verdade. Que crente sou eu? Se eu for aceitar ideologia de gênero, mentira, assalto do INSS, esse cara do Banco Master, misericórdia, a esposa do senhor Alexandre de Moraes, com um contrato de 129 mil, como é que eu posso aceitar isso como sendo certo? Não posso. Como é que o Antônio Carlos Antônio, que é o careca do INSS, como é que eu posso dizer que um cara daquele está certo? Não posso. Como é que eu posso dizer que socialismo marxista é correto? Não posso. Pode cortar meu pescoço, porque eu sou de Jesus e a minha pátria é celestial. Tenho duas nacionalidades, uma brasileira, cearense da Cabeçona, e uma celestial pela fé exclusiva em Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Isso é um conselho para que você, se você quer ir para o reino dos céus, você vai para o reino dos céus hoje, pela fé exclusiva em Cristo, você já faz parte dele e nós precisamos nos lembrar daqueles que vieram antes de nós. Porque um pastor que hoje nega os irmãos que morreram, diz: "Ah, pai, isso aí foi lá. Você é um covarde, você não é um verdadeiro pastor. Você quer se dar bem com o evangelho de Cristo, você não é, de fato, um pastor como deve ser." Amém? Esse evangelho não agrada muita gente, não, tá certo? O que agrada é venha como está e fique como é, e pior ainda, que vai dar certo. Vai dar certo mesmo. É uns para lá, uns para cá. Deus te abençoe e o Espírito Santo de Deus, se você não é crente e ouvir essa palavra, possa fazer você refletir. Leia a Bíblia, você vai ser abençoado pelo Senhor. Estou aqui com esse conselho prático da palavra de Deus. Leve em consideração aqueles que morreram por causa do Evangelho. Viva essa fé, que essa fé em Cristo nos dá uma identidade celestial e ela foi escrita com o sangue de Jesus. Não se apaga. Deus te abençoe. Tenha um bom sábado. Amém.